Bela Cruz, como te amo. Minha Bela Cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil. Nossa Bela Cruz, tão fina e bela, filha desse Ceará, no berço do país. Estamos aqui novamente para apresentar o programa Bela Cruz, como te amo. O programa Bela Cruz, como te amo é uma criação e apresentação desse amigo de vocês, radialista Edilson Carvalho de Sampaio. A finalidade desse programa é levar a conhecimento de todos a história do nosso município de Bela Cruz, da nossa cidade de Bela Cruz. A história é essa que nós estamos se baseando no livro do nosso escritor e poeta Vicente Freitas, e como também eu criei um quadro dentro desse programa Bela Cruz, como te amo, que é o quadro Ilustre Personalidade Belacruzense. São pessoas que fizeram algo em propalar o nome de Bela Cruz em vários sentidos, no seu próprio conquistas particulares que se realizam como saída de Bela Cruz, estudos em Bela Cruz e várias coisas que acontecem. Nós já estamos agora hoje no 16º episódio deste programa no youtube.com @Edilson Sampaio, B de bola, 1Z de zaga. Então você pode entrar no YouTube com @Edilson Sampaio, B1Z, e você se inscreve no nosso programa, dá um toque legal, passa para outras pessoas, para poder nós termos mais assistência, mais conhecimento. Hoje nós estamos trazendo aqui um convidado especial, ilustre personalidade belacruzense, o professor João Pedro Sampaio Reginaldo. Boa noite, meu amigo João Pedro Sampaio Reginaldo, professor. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje nós trouxemos ele aqui devido a várias coisas interessantes que acontecem. É o nosso mais jovem candidato, por sinal, é meu sobrinho. Com muito orgulho, com muito prazer, que eu trago o seu destaque. Eu vou agora levar até vocês o histórico perfil de João Pedro Sampaio Reginaldo, filho de Maria Geisa Carvalho de Sampaio e Jacques Coelho Reginaldo. O nosso entrevistado de hoje, João Pedro Sampaio Reginaldo, nasceu em Fortaleza em 31 de outubro de 2000. 25 anos. E lá viveu até os 8 anos de idade. Em 2009, mudou-se para Bela Cruz com sua família, sua mãe, seu pai, sua irmã, ano em que entrou no Instituto Imaculada Conceição. Foi lá no Instituto Imaculada Conceição que ele aprendeu os valores que estão com ele até hoje. A fé e a caridade. Muito importante, parabéns. No Instituto Imaculada Conceição, recebeu diversas premiações escolares, como concurso de redação, Olimpíadas de Conhecimento e os tão marcantes projetos científicos, onde foi premiado em feiras externas e detém até hoje o recorde de premiações consecutivas da exposição de projetos científicos do Instituto Imaculada Conceição. Parabéns. Foram 3 títulos consecutivos. Permaneceu no Instituto Imaculada Conceição até o final do ano de 2018, ano em que concluiu o ensino médio. Em fevereiro de 2019, ingressou no curso de Finanças da Universidade Federal do Ceará e concluiu o curso em 2022. Nesse mesmo ano,
recebeu a oportunidade de lecionar pela primeira vez, e foi ali que eu encontrei a minha paixão. A primeira escola que tive a oportunidade de trabalhar foi a Escola Municipal de Ensino de Tempo Integral Paulo Sarazate. A passagem foi curta, mas repleta de aprendizagem e boas recordações. Poucos meses depois, ele recebeu o telefonema da escola que o fez cidadão. O Instituto Imaculada Conceição estava precisando de um professor de educação financeira e a oportunidade foi dada a ele. Logo ao chegar, buscou dar um novo ânimo aos projetos de iniciação científica que estavam muito limitados às paredes da escola. Tomou como missão pessoal reaver esse espírito de incentivo à ciência que estava adormecido naquele ambiente. E assim, desenvolveu suas atividades no Instituto Imaculada Conceição, se dividindo entre a sala de aula e os projetos científicos. O trabalho rendeu muitos frutos, conseguindo o direito de participação de várias férias de iniciação científica, como a NIUSTET de Fortaleza, a SPOSET de Pernambuco, a FEBIC de Santa Catarina e a FEBRACE de São Paulo, que é a maior feira de iniciação científica e engenharia do Brasil, onde foram semifinalistas em 2024 e finalistas em 2025. Em 2024, o grupo dirigido por ele, entre os 500 milhões de 1.900 projetos inscritos, e agora em 2025, tem um projeto entre os 300 milhões dos 2.100 projetos inscritos. Um grande feito para a nossa Bela Cruz. No ano de 2024, foi aprovado no mestrado acadêmico de Economia Rural da Universidade Federal do Ceará, e agora no ano de 2025, ele tinha a oportunidade de encerrar a sua passagem no Instituto Imaculada Conceição com chave de ouro, antes de se mudar para Fortaleza, para avançar nos seus estudos acadêmicos. Recentemente, ele foi um dos 10 indicados como finalista do prêmio Professor Destaque, o único finalista do Ceará, que é disputado anualmente durante a FEBRACE e é disputado entre orientadores e co-orientadores participantes do evento. E ele pretende voltar de São Paulo com muitas premiações para a nossa cidade, juntamente com a sua equipe do Instituto Imaculada Conceição. Aí, portanto, levei até vocês a história científica, uma história de sucesso do nosso querido professor, ilustre personalidade belacruzense, João Pedro Sampaio Reginaldo. E a partir de agora, vamos conversar com o professor em destaque neste momento. Professor João Pedro Sampaio, meu querido sobrinho, amigo, neste momento eu gostaria que você, inicialmente, lhe agradecer pela sua vinda até aqui, e você começar a contar a sua história desde criança, seus primeiros estudos aonde aconteceram, que de Fortaleza provavelmente, depois veio para Bela Cruz, e aí você vai contar essa história, além do que eu já falei. Eu quero que você fale seu pai, sua mãe, sua irmã, sua família, que você é agregado, é aquilo que nos dá orgulho, nos dá prazer, que é a família. Todos nós sabemos que o primeiro lugar da nossa vida é Deus, segundo lugar é a família, e terceiro lugar são os outros, que é o que eu aprendi. Boa noite, está à sua disposição, agora você, dono do microfone.
Boa noite, tio. Primeiramente, eu que agradeço o convite, não é? Quando você me pediu para fazer o texto, acabou que eu tive que deixar algumas coisas de fora por conta da questão da introdução. Sem dúvida. Fique à vontade. A minha história de estudos, ela começa ainda lá em Fortaleza, certo? Desde muito, muito novo, na época que eu estudava num colégio de bairro lá de Fortaleza, do bairro onde eu morava, que era o Novo Mudubim. Mas de muito, muito novo, eu tive esse estímulo a cuidar de ciência, eu tive esse estímulo a querer estudar, não vindo muito da escola, sendo bem sincero, mas foi algo que veio muito do que eu aprendi dentro de casa. Eu tinha a presença muito forte do meu avô na minha casa. Assim. Então, eu sempre digo isso lá em casa, às vezes meu pai até fica um pouco enciumado quando eu digo isso, mas a pessoa que foi mais importante... Não. Meu avô, pai do seu pai. Isso. Paterno. Meu avô paterno. Justo. Meu avô paterno. Às vezes, perfeitamente. Às vezes ele fica até um pouco enciumado quando eu falo isso, mas a pessoa que eu considero mais importante na minha formação como cientista mesmo foi o meu avô, sabe? Claro. O meu avô, desde muito novo, eu tenho recordações, algumas das minhas primeiras recordações são disso. Ele me levando, às vezes à noite, me colocando no braço, me mostrando as estrelas. Meu pai tinha um livro de astronomia antigo, daqueles grandões, sabe? Um anuário da década de 80, que na época que eu nasci já era velho. Hoje em dia você já pode ser pela idade, né? Mas estava lá, ele me mostrava as coisas, as figuras, os foguetes, e aquilo dali foi comigo, foi algo que foi muito estimulado dentro de casa, mas que assim, acabava não sendo tão estimulado dentro da escola, porque é uma cultura de iniciação científica que às vezes não existe tão presente. Logo, então assim, a minha vida inteira foi marcada nesse interesse científico, de você estar lá, de você estudar, de você pesquisar, de você perguntar o porquê. Eu nunca escutei lá em casa, por exemplo, por que, sei lá, por que é que a chuva cai desse jeito? Nunca ouvi um porquê sim. Sempre tinha uma explicação, sempre tinha alguma coisa, tanto meu avô, como a minha mãe, como meu pai, eles sempre buscaram me incentivar. E às vezes, quando eles não sabiam a resposta, era sempre aquela, procure. Às vezes, quando eu queria fazer alguma coisa no computador e tudo mais, tente fazer, consiga. Eu dei um defeito de alguma coisa no computador, papai, vá lá e conserte, foi você que quebrou? Pronto. Assim, então, isso foi a tônica da minha infância durante a minha infância inteira. Eu era muito estimulado a buscar o conhecimento, mas além de buscar o conhecimento, eu era muito estimulado a fazer o conhecimento. Não era só ficar absorvendo, era tentando colocar aquilo dali na prática. Quando eu vim para Bela Cruz, foi um certo baque, de certa forma, porque eu estava muito acostumado num ritmo de vida em Fortaleza, que é uma loucura. Você já morou lá, você sabe. É uma loucura. E eu chego aqui, aquele ritmo mais tranquilo, aquele ritmo mais sereno. E acabou que aquele estímulo que eu tinha para buscar ciência acabou ficando um pouco limitado, né? Porque por conta das realidades da cidade, por conta da situação e tudo. Mas essa situação mudou muito quando eu cheguei no 6º ano do colégio. No 6º ano, assim, eu tive contato com alguns professores excelentes que me marcaram muito ao longo da minha trajetória de vida. Alguns, assim, né, para falar bem, sempre é bom citar nominalmente, mas alguns professores que me marcaram muito foi o professor Oscar, o famoso professor Oscarzinho, a tia Lucineide. A tia Lucineide foi importantíssima, tanto como colega de profissão, como professora mesmo. O professor Fabiano, que foi o primeiro professor que me mostrou a iniciação científica, que me apresentou às feiras, ele foi muito importante nesse processo formativo. Muito competente. Você devia trazer ele aqui para entrevistar depois. Mas o Fabiano... Tenha calma que nós vamos com calma, chega lá. Temos tempo, Deus vai me dar mais vida, né? Então... Tomara. Pronto. Então o Fabiano ele foi muito importante nesse processo de formação, de me mostrar esses eventos. Porque por mais que eu tivesse esse estímulo de saber o que era ciência, eu não sabia exatamente como montar um projeto, como montar isso. E eu devo muito esse primeiro passo ao Fabiano, porque foi o Fabiano que me mostrou como é que fazia isso, o professor Fabiano. Foi ele que mostrou, ele foi lá. A primeira vez que eu tive contato com esse mundo de feiras científicas foi com o Fabiano. Assim, ele foi muito importante nesse sentido. Mas naquela época o colégio ele ainda estava engatinhando muito nesse processo de feiras e tudo mais, e acabou que eu nunca consegui sair do colégio na época que eu era aluno com uma feira externa. Eu saí de lá em 2018, assim, decepcionado assim, comigo, sabe? Porque eu queria muito ter tido a oportunidade de fazer essa representação como aluno, era uma coisa que eu queria deixar para a escola. Mas infelizmente, né, trouxe muitas outras coisas boas para a escola, mas essa em específico nunca consegui.
Nunca consegui. E depois de 2018 fui viver minha vida, entrei na UFC, estudei lá na UFC durante 4 anos e logo quando eu estava terminando a faculdade, me veio a oportunidade de dar aula, né, e tudo. E quando chegou a ligação do colégio me convidando para voltar a lecionar lá, eu fiquei, rapaz, é agora que eu vou fazer... A minha vez. É agora que eu vou fazer valer a minha vez aqui. Agora que vai fazer acontecer. Então, logicamente que eu peguei toda a bagagem que eu tive dentro da faculdade, assim, tive professores excelentes na faculdade que me ensinaram hoje tudo que eu sei de pesquisa. Eu posso dizer que eu aprendi com meus professores da faculdade, né? Citar nomes aqui, pode estar à vontade, né? Pronto, mas a professora Zilânia e o professor Maioga, né? 2 doutores que eu conheci na UFC, foram muito importantes para me ensinarem o que era pesquisa científica, em especial a doutora Zilânia, que foi minha orientadora de TCC. Tudo que eu levo de pesquisa científica para os meus alunos hoje, método de trabalhar, jeito de responder, jeito de pesquisar, jeito de escrever, tudo veio dela. Ela me ensinou tudo que eu sei nesse sentido de escrita acadêmica mesmo. E quando eu cheguei no colégio, assim, eu encontrei muitos alunos interessados, mas só que às vezes o aluno que ele está interessado, ele precisa ter um pouco de incentivo pelo que ele está fazendo. Porque assim, só ter a vontade é legal, facilita muito para o aluno ele ter a vontade, mas às vezes ele tem que saber o que fazer. Ele tem que saber que às vezes uma pesquisa que ele faz, um resultado que ele faz, vai ter alguma relevância, porque às vezes alguns temas de pesquisa, até mesmo esse próprio tema das meninas que foi aprovado agora na FEBRASE, que depois eu acho que era até legal a gente comentar um pouquinho sobre o projeto delas, esse projeto delas mesmo assim nasceu de uma coisa que elas, será que vai dar certo? Será que o tema é bom? E não sei o quê, não sei o quê. E assim, eu sempre fiz muito esse trabalho de dizer, o trabalho de vocês é excelente, vai dar tudo certo, vocês vão conseguir, é só trabalhar duro, é só se esforçar, e no final das contas dava certo. Às vezes o que o aluno precisa mais é desse momento de parar, de você escutar, de você sentar, de você convencer ele que aquilo dali que ele quer pesquisar está valendo a pena. Agora eu estou tentando me aprofundar mais, né? Seguindo a carreira acadêmica e tudo, mas questão de vida eu não tenho, é mais ou menos isso, porque eu ainda estou no processo de construção. Pois é, você como professor, você tem métodos pessoais que aprendeu para poder ter a psicologia de entender cada aluno e compreender o que deve seguir, porque muitas vezes o professor impõe a condição, e nós não podemos impor que o aluno queira. Muitos alunos não querem estudar, mas quando ele encontra um incentivo, naturalmente ele segue aquele caminho com mais facilidade. Você também fale sobre a sua maneira na sala de aula, como você faz com que chame a atenção dos alunos, porque nem todo professor dá aula com os alunos, geralmente ele chega e manda ler qualquer coisa, mas você não, você tem uma maneira certa de se dirigir e chamar a atenção dos seus alunos, não é isso? Mas essa parte foi bastante difícil. Uma barreira muito grande que eu tive quando eu comecei em sala de aula, porque eu era muito novo. A primeira turma de sala de aula que eu fui dar aula, eu era 3 anos mais velho do que os meninos que eu estava dando aula, sabe? Aí acabava... Às vezes, eu cheguei a dar aula para alguns amigos meus, sabe? Alguns amigos do convívio pessoal meu, aí chegava na sala, o que é que você está fazendo aqui? Estou dando aula, não pode, não sei o quê. E ficava naquela troca, mas foi muito difícil. Você aprendeu o que é questão de dinâmica, de metodologia, de saber o que é que funciona, saber o que é que não funciona. Só sabe quem passa o que é uma sala de 6º ano para quem não tem experiência. E assim, eu tive essa experiência como aluno, mas também quando eu voltei para o colégio como professor, aqueles mesmos professores que foram muito importantes na minha formação também foram muito importantes para me ensinar a profissão. Eu tenho a oportunidade de trabalhar, no caso, né, porque eu já não estou mais no colégio, mas eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o meu pai. Então, assim, foi uma escola que eu tive dentro da escola, de saber como é professor. 2 professores que me ensinaram bastante como era esse processo de você dar aula, de você chegar numa sala, de motivar, foi a tia Lucineide, né, que eu já comentei mais cedo, e a Ana Kelly, a professora Ana Kelly. Também foi excelente. Todas as conversas que eu tive com a Kelly me ensinaram muito. Às vezes você chegava numa sala, que sala de 6º ano, você chega lá, tem menino se pendurando em janela, tem menino se arrastando no chão, tem menino conversando, é bolinha de papel voando. Você chegar para você acalmar uma sala dessas, demora tempo. Eu demorei meses e meses para conseguir pegar o ritmo de uma sala de aula. E sobre o que você falou, sobre a questão de método.
quando eu vou falar dos projetos com os meninos, eu sempre vou muito da linha de que, às vezes eles têm muito esse pensamento de que não, porque vão viajar, não sei o quê, mas o pensamento correto não é esse. O pensamento correto é, vocês estão colaborando com a ciência e isso daqui que vocês estão fazendo é uma das formas mais incríveis que você tem de absorver conhecimento. Porque o projeto científico, ele não vai só na linha do fazer um trabalho. Ele vai na linha de você ler para ter informações daquilo, ele vai na linha de você montar uma pesquisa, de você testar aquele negócio, de você reescrever aquilo dali, ver se ficou bom, fazer processos de correção. As meninas que vão viajar agora, elas leram, por exemplo, aqui para a construção de referencial teórico, que elas precisam para o evento, para saberem apresentar bem, elas leram mais de 50 artigos. Mais de 50 artigos, alguns deles com 20, 30 páginas, mas é um processo exaustivo, porém é um processo que tem frutos, porque elas dominam o tema de uma maneira excepcional. E é uma coisa que, se você não der esse incentivo de você estar lá todo o tempo, estar lá com elas, mostrando que vai dar certo, mostrando que vai dar frutos, se você só ficar naquela posição ali passiva de ficar, faça isso, faça aquilo, não sei o quê, acaba que você perde muito essa questão. Eu gostaria que você falasse agora, antes de falar sobre o projeto de fato, como foi realizado, como está sendo e como vai acontecer, você falasse da sua relação com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, em casa, desde criança, como é que foi isso, como é que conviveu. Eu tenho a impressão que você ainda é da criação igual aqueles que estudam, porque você não tem cara de quem vive agarrado em celular, né? Não. Então, eu gostaria que você falasse agora o tratamento, o exemplo, a visão que você teve pela sua criação, papai, mamãe, minha irmã e família em geral. Está entendendo? Família, todos, você pode comentar à vontade. Pronto, vamos lá. Nessa questão familiar, eu posso dizer que eu fui uma criança, e eu sou, né? Uma criança privilegiada, porque eu tive um privilégio que poucas crianças no Brasil têm, porque infelizmente o nosso país ele ainda é muito desigual, né? E eu tive um privilégio que pouquíssimas pessoas têm. Não era uma criança rica, muito pelo contrário, assim, eu cresci na faixa da pobreza, mas eu fui uma criança que eu cresci com 2 pais formados. Tanto o meu pai como a minha mãe são formados pela UFC. A minha mãe é formada em enfermagem e o meu pai é formado em engenharia elétrica. Só para você ter uma noção da turma dele, ele sempre fala isso, que da turma que ele começou de 70 alunos, só 6 terminaram o curso. Então, assim, eu tive esse privilégio de crescer com pessoas que já tinham esse conhecimento, que sabiam da importância daquele conhecimento. Que foram 2 pessoas que nasceram pobres, porém, através do estudo, através da dedicação, eles conseguiram chegar lá. Então, assim, lá em casa, aprender nunca foi uma obrigação. Lá em casa, por exemplo, eu nunca tive a pressão de, você precisa tirar um 9 na prova, tem que tirar 10 em tudo. A pressão lá em casa era, você precisa aprender o conteúdo. É aprender o conteúdo. Ninguém lá em casa me botava pressão para, tá mexendo muito no celular, tá jogando muito, não sei o quê. Você tem que aprender. Você não está no colégio para tirar boas notas, você está no colégio para aprender aquilo dali. E o meu pai, uma frase que ele sempre dizia muito era o seguinte, que você estuda de graça, né? Porque o meu pai sempre trabalhou no colégio, você estuda de graça. Então, o mínimo que você tem que fazer para fazer valer esse dinheiro que você está poupando aqui de você estudar de graça nessa escola, o mínimo que você tem que fazer é ser um aluno, ser um exemplo para os outros. É o mínimo que você pode fazer por estar estudando de graça. E lá em casa a conversa sempre foi muito franca. Sobre faculdade, esqueça a faculdade particular na sua vida. Se você não passar numa faculdade pública, você não vai estudar, porque não tem quem pague para você. Então, assim, eu sempre fui muito pressionado lá em casa, não a tirar notas boas, mas a ser muito responsável. Se eu tirasse uma nota boa, meu pai e a minha mãe nunca foram de chegar, bater em mim por causa de nota baixa, não sei o quê. Eu chegava em casa, tirava uma nota baixa, a boca do meu pai e a boca da minha mãe era o seguinte, você tirou nota baixa, mas agora você vai lá e recupera isso daqui. Sua missão é recuperar isso daqui.
A nota baixa está aqui, mas é só você que pode mudar essa realidade. Então, lá em casa eu nunca cresci com esse negócio de que, o bichinho, o coitadinho, não sei o quê. Eu até brinco muito lá em casa, que eu cresci como servente de pedreiro do meu pai. Todo serviço que tem lá em casa de obra, é eu e ele no meio, tem que ter. No caso. Padre, agora eu gostaria que você falasse sobre esse projeto que foi classificado da FEBRAS, né? Esse projeto e essas suas alunas, que inclusive tem a sua irmã, minha sobrinha, né? A Sara Ellen, né? Sampaio Reginaldo. Muito bem. Eu gostaria que você falasse como chegaram lá e agora vão para São Paulo, né? Conta essa história para nós aí, rapidamente. Vamos lá. A história do projeto das meninas, ela começa ainda em 2023, quando elas ainda estavam no 9º ano, para você ver como é um processo a longo prazo, né? Foram anos até chegar na versão final. E ali, logo de cara, eu tenho uma facilidade muito grande, porque como é a minha irmã que está do projeto, né? Eu tinha muitas conversas, todas as reuniões eram lá em casa e tudo mais. E foi se discutindo temas. Elas não sabiam o que elas iam pesquisar, elas estavam ali, meu Deus, o que a gente vai fazer? Era um bocado de ideia, mas nenhuma ideia realmente que pegasse. Aí chegaram um dia lá em casa com uma matéria sobre celulares. Você até comentou, né, do jovem que passa o dia todinho no celular. Pronto, elas chegaram lá em casa com esse negócio, tem muito jovem que está usando o celular, não sei o quê, que o tempo de tela, muito tempo de tela deixa a criança mais devagar para fazer as coisas, atrapalha o desenvolvimento. Aí eu virei com elas e disse, aqui temos uma temática legal. E desse primeiro pensamento, né, a gente só guardou a ideia lá e fomos observando a realidade que estava ao nosso redor. Observamos e vimos que era celular direto. Alguns meninos assim que a gente via diziam, alguns relatos de colegas dela diziam que não, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã porque eu fico jogando no celular, acordo meio-dia para ir para a escola. Um crime, definitivamente um crime. E disso elas foram se aprofundando, porque elas queriam provar, o projeto ele surge com esse objetivo, é provar que o celular, quando ele é usado de maneira irregular para fazer o que não deve, atrapalha e muito a vida escolar dos jovens. Se classificar para ir representar o estado do Ceará, Ok. em São Paulo. Pronto, vamos lá. Primeiro vocês ganharam em Fortaleza, como foi? Vamos lá. Existem duas formas de você ser indicado para a FEBRAS, certo? Uma delas é por filiação por meio de outras feiras e outra é por meio de credenciamento direto. É bem mais fácil você conseguir ir para a FEBRAS usando filiais de outras feiras. Por exemplo, aqui no município de Bela Cruz, nós temos a feira municipal, dá 2 credenciais diretas para lá. O que é excelente, né? Porque você apresenta aqui com um número bem menor de projetos e se você for bem aqui, já tem a sua vaga garantida lá. E a outra maneira que foi a que as meninas usaram foi através de credenciamento online. Você como monitor, né? Isso. Como orientador, a gente vai lá, a gente escreve o projeto, precisa formular todo um projeto científico e tudo mais, que dá bastante trabalho de fazer, principalmente porque elas são jovens. Assim, foi um mês praticamente virado nosso. Foi um mês assim de loucura. A gente brincava com uma das meninas que só estava faltando um colchonete lá na sala para ela morar lá em casa. Assim, foi uma loucura, mas deu certo. Então, a gente fez esse credenciamento online. São mais ou menos ali por volta de 2.100 projetos. Não é exatamente 2.100, é um pouquinho a mais do que isso, às vezes um pouquinho menos, mas fica nessa faixa ali dos 2.100. E esses projetos, desses 2.100 projetos, são selecionados 300 projetos que são o que a gente chama de finalistas, que vão participar da etapa presencial. Mas dentro desses 300 finalistas, você tem várias categorias. Você tem a categoria de ciências biológicas, você tem categoria de saúde, você tem categoria de ciências sociais, você tem várias categorias. E as meninas, elas conseguiram aprovação na categoria de humanas. Elas foram um dos 40 projetos selecionados do Brasil inteiro para fazer uma participação nessa categoria. E se Deus quiser, elas vão conseguir esse processo. Agora, a partir de agora, vocês vão para São Paulo. Isso. E passam lá 4 ou 5 dias. Isso. Nós vamos viajar agora na segunda-feira, dia 24, se não me falhar a memória, e vamos ficar lá até o sábado, que é dia 27 também, se não me falha a memória. Então vamos torcer para vocês trazerem esse prêmio para a nossa cidade, para a nossa Bela Cruz. Pessoal, eu estava me lembrando aqui, porque eu senti a presença de 2 pessoas importantes na minha vida
o meu irmão José Arteiro, que é avô dele, e a minha irmã Joaninha Carvalho de Sampaio. José Arteiro Carvalho de Sampaio e Joaninha Carvalho de Sampaio, a sua tia. Com certeza, se eles estivessem aqui hoje, estariam muito orgulhosos, mas estão também porque eles estão presentes, que eu sinto. E nós, que representamos eles também, estamos muito contentes. Aqui neste momento, que ela não pede esse programa, não tem como. A Jaqueline, a Keira, a Tarcísio, tem que colocar para ela assistir, o Pedro Neto, o Heitorzinho, todo mundo, e a nossa família toda, né? Eu quero mandar um abraço muito grande para toda a nossa família. Quero te agradecer por ter aceito esse convite, ter comparecido. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas nós não podemos prolongar muito, porque é um vídeo. De qualquer maneira, no YouTube a turma não fica com um muito comprido. Mas, muito obrigado. Lembrando que você pode assistir este programa pelo youtube.com @EdilSampaio B1Z. E te inscreve lá e ajuda a gente, não para ganhar dinheiro, porque o nosso programa não tem essa de lucro como tem as empresas, não. É um programa de amor a Veracruz, de amor à terra, de amor à cidade, de amor a todos e a tudo. Por isso é que se está fazendo esse programa, que eu criei e realizo. Aliás, o programa Veracruz Como Te Amo foi criado em 1993, quando eu fazia programa na Rádio Difusora do Acaraú, Rádio AM. Mas agora eu tirei do rádio, continua na Rádio Genoveva, que eu fundei em Veracruz, e agora veio para o YouTube. As suas considerações finais, os nossos agradecimentos, fique à vontade e até outra oportunidade. Então, muito obrigado pelo convite, tio. O que é que eu posso falar para vocês é que as meninas e eu estamos trabalhando muito para trazer esse prêmio para a nossa cidade, esses prêmios assim para a nossa cidade. Nós esperamos voltar de São Paulo com os melhores resultados possíveis. Hoje mesmo eu saí de casa às 7 horas da manhã, eu ainda não parei lá em casa porque era de ensaio e tudo. Então, assim, da minha parte, da parte das meninas, eu espero muito poder trazer esse prêmio para a nossa cidade. No mais, agradeço novamente o convite. Se vocês puderem dar uma olhada no vídeo do YouTube das meninas para dar uma força, um engajamento, que existe uma premiação também para a comunidade, um prêmio online. Quem são essas meninas? Você não falou o nome de ninguém. Vamos lá. As estudantes que conseguiram essa façanha foram a Sara Ellen, né, a minha irmã, a Yane Sara e a Isabelle Vitória. 3 alunas excelentes da nossa escola que, se Deus quiser, vão trazer muitas alegrias para a nossa cidade na próxima semana. Então, muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Pedindo a Deus que abençoe a todos, que haja paz e união em todos os lares. Muito obrigado. Salve Veracruz de todos nós. Aí apresentamos o programa Veracruz Como Te Amo. Veracruz Como Te Amo. Minha bela cruz, tão linda cidade, filha do Nordeste, no berço do Brasil.